Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome eu sou o professor Jailson, né? E essa aula vai falar a respeito de uma importante é, parte da física chamada de física quântica, né? Essa aula faz parte também de um projeto que eu estou desenvolvendo junto ao NB de TCC, chamado Projeto Octopus. Tudo bem? Vamos lá. Como eu falei, essa aula vai versar sobre a física quântica. Bom, como é que nós vamos proceder? Eu quero que vocês leiam com atenção o texto que eu estou colocando aqui. Não vou parar para ler, porque senão vai perder muito tempo, né? Mas eu quero que vocês leiam para vocês entenderem melhor a situação que vai acontecer daqui por diante. Por quê? Porque o meu projeto ele diz o seguinte, que o aluno, para desenvolver plenamente as capacidades de física, da física, né? Ela tem que ter um bom conhecimento de interpretação de texto e também da parte de matemática basilar. Bom, aqui é o começo do texto, aqui é o final dele, né? Como eu falei, leem com atenção para a gente dar prosseguimento. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer uma revisãozinha, né? De alguns aspectos da física clássica para entender a física moderna, tá? Vamos lá. Voltando um pouquinho lá no passado, mas não tão no passado, né? Nós temos lá no século XVII um cara bastante conhecido por nós, que é chamado de Isaac Newton, né? Que vocês conhecem por as suas 3 leis que receberam o seu nome. As 3 leis de Newton, né? O que o Isaac Newton observou naquela época? Ele estudou a luz com afinco, né? E ele elaborou uma teoria chamada de teoria corpuscular da luz, ou teoria dos corpúsculos. O que dizia essa teoria? Dizia o seguinte, que a luz ela é composta por partículas, chamadas de corpúsculos ou partículas de luz. Ele também disse que esses corpúsculos são emitidos por fontes luminosas que se movem em linha reta a uma velocidade extremamente alta, né? Essas partículas possuem massa e são capazes de interagir com a matéria, resultando em fenômenos como a reflexão, refração e difração. Mas, no entanto, né, todavia, a teoria corpuscular que ele elaborou enfrentou desafios quando foi confrontada com fenômenos de interferência e de difração, que não poderiam ser explicados adequadamente somente por meio de partículas ou corpúsculos, né? Pouco tempo depois, né? Quase um século depois ou mais, né? A teoria ondulatória da luz composta... nós temos a teoria da luz composta por Christian Huygens e desenvolvida por Thomas Young, né? Que desvendou esse mistério aqui. E também de Augustin Fresnel, e que ganhou na época bastante aceitação para a explicação do que estava acontecendo. Essa teoria, o que ela diz? Ela descreve a luz não só como um corpúsculo, mas como uma onda eletromagnética que se propaga por meio de oscilações de campos elétricos e magnéticos. Essa dualidade, né? Partícula-onda, ou seja, corpúsculo e onda, da luz foi estabelecida pela teoria quântica, foi cristalizada pela teoria quântica, que afirma que a luz pode se propagar tanto como partícula como onda, a depender de quê? Do experimento utilizado. Bom, seguindo um pouquinho na história, nós temos aqui o nosso cara aqui, meio bizarro, né? A figura dele, que tá mais para punk, né? Mas o nome dele, na verdade, era Max Planck, né? O que ele falou? Ele, naquela época, ele já ele é considerado o pai fundador de quem? Da teoria quântica. Isso lá dos idos de 1897, olha só a distância. Na época, o bicho era meio doido, né? Ele queria o seguinte, ele queria provar que os átomos não existiam, né? Que era tudo balela.
Só que ele fracassou nisso, né? Ele trabalhou mais de 3 anos nessa hipótese sem atingir resultados que fossem sequer satisfatórios. E o que acabou no fim? Acabou acontecendo? Ele acabou desistindo da sua briga contra a existência de átomos e optou por utilizar estas pequenas partículas para tentar desenvolver os problemas de física contra os quais tinha passado os últimos anos lutando. Pouco depois, nós temos esse cara aqui que nós conhecemos como Albert Einstein. Já em 1905, ainda jovem, com 26 anos de idade, Einstein publicou 4 artigos que não somente revolucionaram a física, como também mais tarde viriam a ser fundamentais para a ciência moderna. Dentre estas produções, podemos destacar seus estudos sobre a natureza da luz. Einstein percebeu, olha só, que a luz, ao invés de uma substância contínua, ela é composta por minúsculas partículas, chamadas de fótons, né? Que juntas apresentam características de onda, certo? Lembrando que fóton é quando você tem um elétron que passa de um nível para o outro de energia, e quando ele faz essa transição, ela libera esses tais de fótons, né? Depois nós temos quem? O Bohr, Niels Bohr, né? Que nós conhecemos lá da química, né? Que foi o quê? Um dos teóricos sobre a mecânica quântica que não eram originários da Alemanha. Niels Bohr, né? Na verdade, ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca. Sua principal contribuição para o campo aconteceu em 1913, quando utilizou a combinação das teses de Planck e Einstein, né? Planck e Einstein, para explicar diversos fenômenos da física, como que? A eletroscopia, por exemplo. Além de aperfeiçoar o modelo atômico, como o que conhecemos até hoje. Esses 3 caras, tanto o Planck, quanto o Einstein, quanto o Bohr, são apenas alguns dos vários nomes que contribuíram para o período da física, né, conhecido da física como quântico clássico, né, que perdurou até meados de 1920. Bom, para darmos prosseguimento à nossa explicação e vocês entenderem melhor o que vai acontecer aqui na frente, nós vamos fazer uma revisão de ondas, né? Do ponto de vista da física, a onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Certo? Um exemplo de ondas, nós temos aqui a luz solar e ondas do mar, né? Por incrível que pareça, essas duas são ondas. Não é só isso aqui também é onda. 2 tipos de ondas. Nós temos as ondas mecânicas, que elas precisam de um meio material para se propagarem. Um exemplo é esse aqui. Quais os exemplos que nós temos? As ondas do mar, né? E as ondas sonoras. E outro tipo são as ondas eletromagnéticas, né? Que não precisam do meio material para se propagarem. Ou seja, elas podem se propagar no vácuo, ou seja, aquele ambiente que não existe ar, né? Que não existe qualquer tipo de substância como o ar ou qualquer outro gás. Um exemplo dessas ondas eletromagnéticas são a luz, né? Que é aqui a luz, as ondas de rádio, as micro-ondas e os infravermelhos, né? Particularmente, nós temos as ondas eletromagnéticas, né? Como é que a gente vai estudar essas ondas? Do ponto de vista da energia, né? Do aumento de energia. Vamos pensar o seguinte, quando vocês vão para a farmácia, geralmente o médico elabora, dá uma receita para vocês daquele medicamento de nome estrambólico, né? E o medicamento que a gente vai decorar, vocês vão ter na cabeça, é esse tal de Remilux G, que é um processo mnemônico da gente entender o aumento da frequência da luz, né? Ou seja,
Seguindo essa seta aqui, ou seja, de aumento de energia, nós vamos passar por todos esses tipos de ondas eletromagnéticas. Ora, quais são? Esse RA corresponde às ondas de rádio, né? E nós temos dois tipos. O AM, que são as ondas modulares, e o FM, que são as frequências modulares, certo? Como é que a gente vai entender as duas, né? As ondas modulares, elas refletem na ionosfera. Ora, o que acontece aqui? Ela é transmitida ela é jogada através de uma antena transmissora, chega na ionosfera, bate e volta para a Terra. E aí, quando ela volta, ela alcança o nosso radinho e é a voz do radinho que você escuta através dessa onda, certo? A ionosfera, ela se localiza aqui a Terra, né? A 80 quilômetros da Terra, ela começa a 80 quilômetros e ela se estende depois até 600 quilômetros, né? Que aqui está a barreira até onde ela vai. E é até aqui que a onda de rádio AM alcança, para depois ser refletida. Passando disso, nós temos a frequência modular, que ela ultrapassa a ionosfera, né? E que ela precisa de satélites para poder ser retransmitido para a Terra, né? E aí, quando ela faz essa reflexão, né? Essa retransmissão, ela chega, por exemplo, nos nossos aparelhos de televisão. Seguindo o nosso receituário aqui, nosso remédio Hamilux G, nós temos o M, que são as ondas, as micro-ondas, né? E as ondas e os Wi-Fi. Nós temos também o I, que representa o infravermelho, que são as ondas de calor, né? E nós temos a luz visível, né? A luz visível, vocês já devem ter decorado lá, utilizando isso aqui, né? Essas letras aqui, o V, o A, o V, certo? E às vezes a gente confunde. Se vocês adotarem a nomenclatura inglesa, né? Nós temos o tal de rugby, né? Pode ser até o nome de um menino, né? Seguindo aqui cada letra, nós temos o R de red, o O de orange, o Y de yellow, o G de green, o B de blue, o I de índigo e o V de violet, que fica melhor de decorar, né? Mais fácil. Seguindo, nós temos o U de ultravioleta, né? Que nós conhecemos o ultravioleta porque ele queima a pele da gente e se a gente não tomar cuidado acaba pegando um câncer, né? O X de raio-x e por último o raio gama, o G de raio gama, certo? Bom, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: essa luz que a gente vê, né, de todas essas frequências aqui, o que a gente vê está localizado só nessa faixa aqui de frequência. Olha só o tamanho dessa régua aqui, que mostra as frequências de rádio até o raio gama, né? E só esse pedacinho que a gente consegue enxergar. Bom, seguindo mais um pouquinho, nós temos a energia, a energia que nós observamos aqui em uma crescente, né? Como é que a gente calcula essa energia? É de energia, né? Que é a energia do fóton, né? Que a gente já viu, né? Como é que ele se transmite? Como é que a gente calcula? O E é igual a H, que é a constante de Planck, que vale mais ou menos 6,626 vezes 10 a menos 34. E o V de frequência de radiação. Essa energia, à medida que ela aumenta, a frequência também aumenta, ou seja, elas são diretamente proporcionais. Bom, seguindo na nossa onda, né, no nosso estudo das ondas, nós temos aqui o seguinte: o desenho de uma onda, em que nós temos aqui a amplitude, né? A amplitude negativa, que nós temos um patamar aqui, né, no eixo X, tudo para baixo é uma amplitude, né, que é a distância daqui até aqui, e para cima a distância daqui até aqui. Daqui para baixo a gente vai considerar a amplitude negativa e daqui para cima a amplitude positiva. Esse ponto máximo aqui nós vamos chamar de crista,
É a tal da crista da onda, né? E esse ponto de mínimo aqui, a gente chama de vale. Tudo bem? Como é que a gente calcula a nossa velocidade de onda? A gente vai calcular utilizando o V, que é de velocidade, igual ao lambda, que é o comprimento de onda, e V, que é a frequência, né? O modo mais simples de decorar é decorando essa fórmula, vai lamber ferida, né? Alguém já deve ter falado para vocês. Bom, para que a gente utilize essa fórmula, né? A gente vai ter que saber esse lambda aqui. Como é que a gente descobre o valor dele, que é o comprimento de onda? Ele pode seguir esse desenho aqui, que ele começa aqui, vai até aqui, termina aqui. Isso é um comprimento de onda. Ou daqui até aqui. Ela pode também ser medida de uma crista para outra, né? Ou de um vale para o outro. E também nós temos as subdivisões da onda, que nós temos meia onda aqui, né? Que é a distância do vale até essa distância aqui da crista, né? E aqui um quarto de onda, certo? Isso aqui vocês podem utilizar depois para fazer os seus cálculos quando necessário. Como é que vai funcionar aqui? À medida que a velocidade aumenta, é porque a frequência também aumentou. Ou seja, são duas grandezas diretamente proporcionais, tanto velocidade quanto frequência. Tá bom? Dando prosseguimento, vamos saber agora o que é a tal da difração que eu falei para vocês. O que seria a difração? A difração é um fenômeno físico que acontece quando uma onda encontra um obstáculo, permitindo que a onda contorne esse obstáculo e se espalhe ao passar por uma abertura. Esse desvio ou espalhamento de onda, características relacionadas da difração, acontece de acordo com o princípio de Huygens. Olha só o que o Huygens falou. No estudo da propagação destas ondas, deve-se considerar que cada partícula do meio através do qual a onda evolui não só transmite o seu movimento à partícula seguinte, ao longo da reta que parte do ponto do luminoso, mas também a todas as partículas que a rodeiam e que se opõem ao movimento. O resultado é uma onda em torno de uma partícula e que a tem como centro. Trocando em linguagem melhor, né? Aqui está uma onda, né? Ela bate nessas duas barreiras e pelo processo de difração, existe uma reflexão aqui e também uma difração. O que é essa difração? Ela não consegue passar essa barreira e ela vai encontrar meios para sair, para escoar, através dessa abertura de fenda, né? E aí o que vai acontecer? O que o Huygens falou, esses pontinhos aqui que são partículas da onda, elas funcionam como um novo ponto de transmissão de onda e formam mais outras ondas circulares, ou seja, cada pontinho desse vai transmitir outra onda, tanto em movimento como em propagação. Aqui nós temos aqui, ó, a onda incidente, a onda que está incidindo sobre esses dois obstáculos aqui. Depois que ele passa, pelo processo de difração, a onda é difratada, né? O fenômeno da difração acontece com todos os tipos de ondas, incluindo ondas sonoras, ondas de água e ondas eletromagnéticas, como as ondas visíveis, que nós já vimos, os raios-x e as ondas de raio. Assim, a propagação da difração da luz foi de vital importância para constatar a sua natureza, né? E vamos seguir. Antes de seguir, vamos esquecer desse fato aqui, ó. Pelo que nós vimos do princípio de Huygens, que todos os pontos de uma frente de onda, tá aqui, né? Se comportam como fontes pontuais, secundárias. Aqui é a principal e aqui é a secundária, né? Cada um desses pontos são secundários. Desse jeito, o objeto de difração ou abertura torna-se uma onda secundária de propagação de ondas. Ou seja, cada pontinho ele funciona como uma onda, como um ponto de
transmissão de várias outras ondinhas, ok? Outra coisa que nós temos que ter é a ideia de quê? De interferência, né? O que é interferência? A interferência ela vai acontecer quando duas ondas se encontram, certo? Gerando interferência. E essa interferência ela tanto pode ser construtiva quanto destrutiva. Aqui o exemplo de onda construtiva, né? Em que nós temos duas cristas que se juntam e formam uma nova e dão origem a uma nova onda aqui, né? A um novo patamar, a um novo tamanho um novo tamanho aqui, que é a soma dos dois. E aqui, quando nós temos tanto uma crista quanto um vale, quando eles se encontram, eles acabam se destruindo, né? Que é a tal da onda destrutiva, interferência destrutiva. Vamos ver cada uma. A construtiva ocorre quando duas ondas se sobrepõem, tá aqui as duas ondas se sobrepondo, e elas têm a mesma fase, certo? Ou seja, crista, né? Ela tem a mesma fase, certo? E uma reforça a outra, soma-se a outra, né? Tendo como resultado uma onda maior, tá aqui, né? Que as que lhe deram origem. Vamos ver a figurinha aqui que funciona aqui, ó. A amplitude de onda, que é a distância daqui até aqui, e aqui daqui até aqui. Quando eles estão na mesma fase, certo? Vai formar uma nova amplitude, que é a somatória das duas, certo? Então aqui, ó. Na interferência construtiva, uma reforça a outra, resultando em uma maior e uma onda maior. Tá aqui, né? Se as duas tiverem o mesmo tamanho, que quase nunca acontece naturalmente no nosso cotidiano, né? Elas vão se somar, por exemplo, se uma for A e a outra for A, somando dá 2A. Tudo bem? Agora, a interferência destrutiva, ela ocorre quando as duas ondas se encontram e têm fases diferentes. Aqui, ó. Certo? Aqui nós temos uma crista e aqui nós temos um vale, né? Quando as duas fases são opostas, ou seja, são diferentes, elas acabam se anulando uma à outra ou se subtraindo uma à outra. Aqui o exemplo, né? Uma amplitude aqui e uma amplitude aqui, né? Fases diferentes. Se os dois tiverem a mesma amplitude, se eu somar, dá 0. Tudo bem? Olha só que interessante. Um físico bastante conhecido, chamado Feynman, Richard Feynman, ele escreveu lá depois, né? Ninguém nunca foi capaz de definir a diferença entre interferência e difração satisfatoriamente. Olha só como é complicado. É somente uma questão de linguagem e não há diferenças físicas específicas ou importantes entre elas. Tem-se, entretanto, que difração é o fenômeno devido a um obstáculo, né? Como a gente acabou de ver, existe um obstáculo, aí a onda procura um meio de escape, que é aquela aberturazinha, ela vai. Já a interferência refere-se mais a uma interação entre dois ou mais fenômenos ondulatórios, como a gente viu, a construtiva e a destrutiva, certo? E agora vamos ao experimento, né? Que é a parte mais interessante do nosso estudo aqui, para a gente entender melhor. Bom, vamos começar por isso aqui, né? O que é que nós temos aqui? Nós temos essa bacia aqui, né? Vamos chamar de bacia, né? E aqui nós temos uma torneirinha, né? E ela vai pingar aqui, ó. E quando ela pinga, o que é que vai acontecer? Ela vai formar ondas, certo? Vou até dar uma parada aqui. Essa parte mais clara aqui são as cristas, ou seja, ela representa a parte mais alta da amplitude após o eixo X, né? Em cima do eixo X. Essa parte escura aqui é a parte mais baixa, onde nós encontramos os vales, certo?
Vamos analisar aqui, por exemplo, uma onda só sendo jogada, né? Como é que nós vamos ver aqui, ó? Espera aí. Olha só o que acontece. Vamos jogar ela. Olha só. Ela se propaga. Certo. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter tanto a parte mais luminosa, que é a parte mais alta, e a parte escura, que é onde nós vamos encontrar os vales. Tudo bem? Aqui vocês podem brincar depois, né? Lembrando que isso aqui vocês vão encontrar na simulação do FET, que eu coloquei lá na descrição, né? Aqui nós podemos colocar uma torneira, nós podemos colocar uma onda sonora, que é aquela onda chata do vizinho, que fica achando que a música dele é a melhor do mundo e todo mundo tem que ouvir, igual meu vizinho do lado, né? Não sei se vocês captam, né? Aqui, ó, vocês podem perceber aqui que o padrão é o mesmo, né? Nós temos cristas e vales, cristas e vales, cristas e vales, certo? Se a gente olhar, vamos lá, voltar para a nossa torneirinha aqui, né? Para as nossas ondas, e olhar no ponto de vista lateral, nós temos aqui as ondas aqui se propagando, certo? Aqui, ó, crista e vale. Tudo bem? Como eu disse, a gente pode trocar isso aqui por isso aqui, que é um aparelho de som, né? Ou nós temos também o quê? Um aparelhinho aqui que vai bombardear a luz monocromática, né? Que vai seguir esse padrão de luz aqui que a gente já viu lá anteriormente, né? A gente pode colocar também aqui, ó, uma tela que vai refletir a luz que a gente quer. Por exemplo, se eu quiser um verde, aí eu vou bombardear isso aqui, ó, com infravermelho verde. Chega a um ponto em que essa tela aqui vai ficar toda verde. Se eu parar isso aqui, o que vai acontecer? Como não há mais o bombardeamento dessa luz verde, isso aqui vai ficar tudo escuro. Tudo bem? Vamos lá. Continuando o nosso experimento, nós vamos colocar 2 torneiras e vamos ver o que vai acontecer. E aqui a gente vai ver a tal da interferência, né? Eu vou ligar essa torneira e vou ligar essa torneira, certo? Olha só que interessante. O que vai acontecer aqui? Olha só. Vou parar aqui para vocês entenderem. Essa região aqui que vocês estão vendo, ela é chamada de linha nodal, né? Nessa linha, quando o choque das 2 ondas é a parte em que a onda não está em movimento, né? E essa parte aqui é chamada de linha ventral, né? Essa linha ventral nessa linha ventral é que nós vamos encontrar as partes, as amplitudes maiores e menores, ou seja, onde nós vamos encontrar as cristas e os vales, né? Outra coisa interessante, voltando aqui para a nossa torneirinha, é a seguinte, que esse aqui, ó, quando a torneira bate, ela bate só num ponto, né? Então isso aqui é chamada de onda pontiforme, que vai ter só um ponto, né? E as ondas que se formam são ondas circulares, ok? Continuando o nosso experimento. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, vou tirar essa fenda aqui, fenda não, essa barreirazinha aqui, ó, nós temos um gerador de ondas de água, nós vamos colocar água por enquanto, né? Certo? Essa aqui vai ser diferente porque não vai ser uma torneira igual a outra, né? Ligando ele, né? O que vocês vão observar, né? Nesse tipo de experimento, que essas ondas aqui, elas vão
elas vão ser planas, certo? Vão ser planas. E quando a fonte é plana, as ondas também são planas, né? Como eu poderia dizer, né? Como eu coloquei. Se eu colocar duas fendas aqui, o que vai acontecer? Olha só que interessante. Essa onda plana aqui, ela vai, por difração, né? Ela vai fazer com que essa onda passe por aqui e passe por aqui. E olha só que interessante, ela vai formar o mesmo padrão que nós encontramos aqui. Tá vendo? Quando nós tínhamos duas fontes. Ou seja, as fendas vão servir como fontes novas, né? E elas vão e as ondas formadas, elas vão adquirir os mesmos padrões da anterior aqui, que era dessa forma aqui. OK? Seguindo, aqui a mesma coisa vai acontecer se a gente colocar um gerador de som, né? Uma fenda só vai acontecer isso, certo? Se nós colocarmos duas fendas, vão seguir aquele mesmo padrão que nós vimos anteriormente, tudo bem? Se nós colocarmos a luz, né? Um aparelho aqui bombardeando a luz, né? O que nós vamos observar? Que por essa fenda aqui, né? Vai passar a luz. E se nós colocarmos lá, né? Também a tela, ela vai ser projetada aqui. Agora, olha só que interessante. Nesse tipo de experimento, né? O que vocês podem observar? Essa parte aqui é a parte mais clara, certo? Ela vai formar padrões de claro e de escuro, certo? Padrões de claro e padrões de escuro, né? Isso aqui foi o que o nosso cientista lá, o Thomas Young, observou, né? Através do experimento dele. O experimento da dupla fenda. Ele colocou duas fendas, né? E aí ele, cada uma dessas fendas aqui deixava passar uma onda, elas se sobrepunham, como a gente viu anteriormente. E o que aconteceu aqui no final? Aqui nós temos as linhas nodais, tá vendo? E as linhas ventrais. Nas linhas nodais, quando a onda não tem velocidade, vai formar esse ponto mais escuro. E nas ondas ventrais, vai formar esse ponto mais claro, certo? Essa região mais clara. E aí, o que aconteceu? Na época dele, aqui a gente está utilizando nesse experimento o quê? Ondas de luz monocromáticas, ou seja, de uma cor só. Então eu posso escolher, por exemplo, essa cor aqui. Então só essa cor que vai prevalecer, né? Essa cor aqui, monocromática. E olha que o padrão continua o mesmo, né? Só que naquela época ele não utilizava ele utilizou a luz normal que a gente tem, que é chamada de luz policromática. Ou seja, o que ele via? Ele via partes escuras, né? Que eram projetadas da linha nodal, que não tinha movimento, que não tinha presença de luz, né? E essa parte aqui, essas partes claras aqui, ele enxergava como as cores do arco-íris, ou seja, todas as cores que nós conhecemos, né? E nessa parte central aqui, ele enxergava uma luz branca. E como nós sabemos, a luz branca é quando tem a concentração de todas as luzes conhecidas, certo? E por último, nós temos aqui o quê? A difração, né? A difração, aqui o nosso exemplo de difração, nós temos um objeto aqui, a gente faz um furo nele e bombardeia com a luz. Então aqui a gente pode mudar a luz, né? Bombardeia e aqui vai aparecer lá. Lembram lá do nosso Isaac Newton, que ele projetou lá as luzes?
saía de um orifíciozinho na parede e aí projetava as luzes do arco-íris. Porque aqui no experimento nós temos as luzes monocromáticas. E lá não. Ele utilizava luzes policromáticas. Ok? Voltando aqui para a nossa explicaçãozinha, né? Agora nós vamos ter a interferência quântica, né? Que é o que interessa realmente para o nosso estudo. O que é a interferência quântica? É um fenômeno fundamental na mecânica quântica que ocorre quando duas ou mais ondas quânticas se combinam e interagem entre si. É como a gente viu no experimento, mas só que agora do ponto de vista quântico, né? Essa interação resulta em padrões de interferência que são diferentes dos observados na física clássica. A interferência quântica desempenha um papel crucial em diversos fenômenos da aplicação da física quântica, como a formação de imagens em microscopia de interferência, a criação de estados emaranhados e a implementação de algoritmos quânticos, né? Quando duas ou mais partículas quânticas interagem, suas funções de onda se combinam e interferem entre si, certo? A interferência quântica ocorre quando as funções de onda se somam ou se cancelam, né? Criando padrões de interferência característicos. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Esses padrões podem ser observados em experimentos de dupla fenda, que a gente viu lá na Thomas Young, onde partículas são enviadas através de duas fendas e formam um padrão de interferência na tela de detecção. Certo? Vamos entender melhor observando esse experimento aqui. Tudo bem? Tá aqui o nosso experimento, né? Nosso experimento. E aí, vamos ver como é que ele vai funcionar. Tá aqui. Aqui nós temos um canhão que vai bombardear. Pode bombardear fótons, elétrons, nêutrons ou o próprio átomo de hélio, né? Vamos bombardear primeiro fótons. Olha só que interessante. Tá aqui a nossa tela. Bombardeando os fótons, o que vai acontecer lá na nossa tela? Vai aparecer os mesmos padrões, né? Vão aparecer os mesmos padrões, em que você vai ter as linhas nodais, que são esses pontos pretos, né? E as linhas ventrais, né? Que são essas partes mais claras, né? Ou seja, tudo que a gente viu anteriormente vai aparecer também no mundo quântico, certo? No mundo pequenininho lá, né? Se a gente for bombardear elétrons, né? Aqui, ó. Vai acontecer a mesma coisa. Olha só. Os mesmos padrões, tá vendo? Vão se repetir para também os elétrons, né? E aqui, quando a gente joga o átomo todo, né? Olha só. Jogou o átomo lá. Padrão se repete. Mesma coisa. Deu para entender? Então tá. Agora nós vamos ver o que acontece. O que eu falei para vocês? Que para entender a luz, nós temos que pensar ela como partícula e como onda. Anteriormente aqui a gente viu a onda. E se fosse uma partícula? Olha só que interessante. A partícula vai, solta. Como é que ela vai projetar lá na tela? Dessa forma. Vai aparecer um ponto. Vai continuar. Mais um. Joga uma partícula, que aqui é uma massa, não é mais uma onda, né? E olha só como é que ela projeta. Ó, pela direção que a gente viu, ela teria que ser projetada aqui, mas olha que ela ser projetada aqui. Daqui a pouco eu explico por que acontece isso. Olha só. E assim sucessivamente, né? Olha só.
Aqui vai mostrando o que vai acontecendo na tela, né? Ou seja, aqui nós temos os fenômenos chamados de imprevisibilidade, né? Em que nós não entendemos, nós não podemos experimentalmente dizer aonde esse ponto vai ser projetado aqui no nosso anteparo, certo? A imprevisibilidade foi bastante importante para quê? Para a gente discutir o que aconteceria depois que ele chega aqui. Ou seja, é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. E dependendo do experimento, ou seja, aqui nós temos o experimento de ondas, certo? Né? E aqui nós temos o experimento da partícula. Mas a gente não pode, de forma alguma, colocar os dois ao mesmo tempo. Que fica impossível da gente predizer o que vai acontecer. Vamos agora colocar dois lasers aqui. E a gente vai emitir os elétrons, os dois elétrons aqui. Duas fontes de elétrons, né? Uma com a luz vermelha e outra com a luz meio esverdeada, né? Ou azul, não dá para entender direito. E os padrões se repetem, tá vendo? Tá vendo como é que funciona? E é isso. Então é isso que a gente tem que observar nos nossos experimentos, né? Que o que foi colocado lá na teoria se repete aqui na prática. E olha só que interessante. Se vocês olharem aqui, né? Vocês podem perceber, podem até associar isso aqui a quem? Aos códigos de barra conhecidos hoje em dia, né? Aos códigos de barra. Que exatamente é isso a ideia, né? A outra coisa também, se a gente colocar uma dupla fenda aqui, o que vai acontecer? Olha só, deixa eu limpar isso aqui para ver o que vai acontecer. Olha. Mesma coisa, tá vendo? Você não tem como predizer onde vai bater o nosso corpúsculo, né? Ele pode bater em qualquer região aqui do nosso anteparo. Tudo bem? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aqui é um experimentozinho que eu coloquei para vocês entenderem essa questão que nós estamos estudando agora na nossa disciplina, né? Aqui estão a biografia de onde eu tirei os desenhos, né, para fazer essas montagens, e também alguma coisa que eu pesquisei para elaborar essa aula, né? E espero que no nosso futuro, né, a gente tenha condições de fazer com que todo esse conhecimento se dê para o bem, né? E eu coloquei essa figura aqui, que você já deve ter conhecido dos vários universos que a gente pode chegar a conhecer no futuro através desses avanços tecnológicos, né? E eu espero que tudo que a gente, enquanto cientista, enquanto físico, enquanto estudante, desenvolve, não seja utilizado para o mal, né? E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha gostado e até a próxima aula.